Olá pessoas lindas, como é que vocês estão? Então neste vídeo curtinho vou dar algumas ideias para vocês terem presentes quando vocês estão a pensar fazer o plano de visita ao Japão, de viagem ao Japão, para vocês mesmos, para a vossa família, para os vossos amigos. São coisas que não me faz espécie nenhuma partilhar online, eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível. Não são propriamente segredos, mas são coisas que eu noto sistematicamente que fazem muita diferença e eu quero que vocês tenham realmente a melhor experiência possível. Então, tenham isto presente quando vocês estão a planear ou quando vocês já estão no Japão, porque são coisas que podem, se vocês não as tiverem previamente em conta, podem pesar demasiado e podem minar um bocadinho a vossa capacidade de desfrutar e usufruir de estar aqui. Então, vamos começar pelas coisas boas. Primeiro, o Yen está baixo. Por causa do Yen estar baixo, isso significa que quem está a utilizar a sua moeda, seja euro ou seja dólar, quem está a utilizar essa moeda vai achar os preços japoneses acessíveis. Então, as coisas para os japoneses estão caras, porque eles estão a ganhar em ienes e porque houve inflação no Japão e os preços subiram e os impostos também subiram, mas essas mesmas coisas para quem está a pagar em ienes, mas a fazer um câmbio a partir do euro, parecem-nos muito baratas. Então, algumas coisas que antes tinham preços completamente proibitivos, eu estou a falar que há 10 anos atrás, tinham coisas que tinham preços completamente proibitivos, podem-se fazer neste momento e provavelmente só se vão poder fazer enquanto o iene estiver assim tão baixo e não vão poder fazer-se no futuro. Coisas como vocês alugarem um serviço de táxi para fazerem uma voltinha personalizada para 2 ou 3 pessoas, as que caibam nesse táxi. Geralmente eles aceitam fazer isto para 2 pessoas atrás e 1 pessoa à frente, ou seja, 3 pessoas. Não peçam ao taxista que ponha demasiadas pessoas ou mais pessoas do que aquelas que o banco do táxi permite, ou podem alugar um táxi que tenha realmente mais bancos, que seja um carro de uma tipologia diferente. Estas coisas de circuitos customizados podem-se fazer online, porque há empresas de táxi que têm websites, e até websites em inglês, e que têm um sítio para vocês escreverem uma mensagem e pedirem um tour customizado, ou seja, um motorista que vá aqui, ali e acolá, vá a vários sítios diferentes. Há empresas de táxi que têm de facto isso, mas o que eu tenho visto, experienciado aqui no Japão real, é que quem está desse lado a receber a vossa mensagem, lê a vossa mensagem e pensa: nós conseguimos fazer este serviço que esta pessoa está a dizer perfeitamente, e se há algumas inconsistências ou coisas que eles acham que não podem fazer perfeitamente, eles vão-vos dizer que não. E esse mesmo pedido, esse mesmo serviço, isto literalmente acabou de acontecer aqui. Eu fui com os viajantes ao lobby do hotel onde nós estamos hospedados, ou seja, nós somos clientes desse hotel, eles estão a sentir que têm a obrigação de nos ajudar mesmo fora do tempo que estamos no hotel. Então, fomos numa hora que é uma hora de baixo atendimento no lobby. É muito importante vocês não estarem a ocupar os funcionários do lobby quando eles têm mais que fazer, sobretudo para este tipo de coisas. E reparem, o hotel não é obrigado a fazer isto. É só se tiver muitos funcionários na recepção, não tiver clientes na recepção, forem particularmente simpáticos, etc. Houver alguém que está com vocês a ajudar um bocadinho a fazer o entendimento, que os funcionários da recepção não eram muito proficientes em inglês. Então eu fui com esses viajantes à recepção e, conversando com a senhora da recepção, ela telefonou para a empresa de táxis, essa mesma empresa à qual eles tinham pedido e tinham recebido uma resposta negativa. Ela telefonou a essa empresa e teve teve várias vezes ao telefone com essa empresa e pelo meio foi fazendo contas até conseguirmos perceber que o não que lhe tinham dado era por vários motivos, mas um dos motivos era porque o que eles tinham pedido era ir a um determinado sítio que estava fora da área na qual esta empresa de táxis tem espaço nos parques de táxis. Por exemplo, quando vocês vão do ponto A ao ponto B e as pessoas saem do táxi e dão uma volta e o táxi tem que ficar à espera, ele fica numa praça de táxis. Mas esta empresa, se fosse àquele sítio, não tinha espaço nessa praça de táxis, porque esta empresa não tinha comprado espaço naquela praça de táxis. Então a resposta que lhes deu foi: não, o nosso táxi não pode ir para lá e ficar à vossa espera. Não pode. Mas, através da presença física das pessoas e do telefonema na recepção do hotel, nós conseguimos dar a entender que estes viajantes não se importavam de pagar extra, tendo em conta que o iene está tão baixo, o extra era mais 10 euros,
por o táxi ficar estacionado num lugar de estacionamento na rua a pagar parquímetro, esses eram os tais 10 euros do parquímetro por meia hora, mais ou menos, já que não tinha lugar na praça de táxis. Eles não se importavam. A agência dos taxistas não lhes tinha proposto sequer isto, não lhes tinha explicado sequer porque é que lhes tinha dito que não. Isto foi uma coisa que só foi possível fazer por causa deste atendimento personalizado. Então, táxis costumam ser muito caros no Japão, parquímetros costumam ser muito caros no Japão, extras, ou seja, aquilo que pagam a mais por saírem da área normal do táxi, ou extras que pagam a mais por irem da autoestrada. Todas essas coisas costumam ser muito caras no Japão, mas agora que o Yen está baixo, vocês têm um bocadinho mais de flexibilidade para fazerem estas coisas customizadas. Então, neste caso, estas pessoas decidiram sair do hotel muito cedo de manhã, fazer uma viagem de táxi, só 2 pessoas, super privada e confortável, chegarem a um sítio, estarem lá 15 minutos, estão à espera deles, irem para outro sítio, estarem lá meia hora e depois voltarem ao hotel de táxi. É muito confortável e, de facto, tudo isto ficou-lhes a menos de 100 euros. Again, isto não seria possível, número 1, numa cidade muito grande, e número 2, se o Yen estivesse muito alto. Outras opções, porque o Yen está baixo, é fazerem coisas como irem aos equipamentos culturais e de saúde e de entretenimento, que são as onsen temáticas do Japão, e que têm normalmente um bilhete de entrada na ordem dos 2.500 ienes, que já são termas de uma gama alta, e depois lá dentro tem outros serviços. Serviços como banhos privados, ou seja, só um casal, ou até só uma pessoa, não têm que partilhar a área da onsen com outras pessoas, ou então marcarem massagens, ou marcarem outros tipos de tratamentos. Então estes complexos abriram, sobretudo para os japoneses utilizarem. Eles existem em cidades muito grandes, como Osaka e Tóquio, e vocês podem reservar online, e os websites estão em inglês. Quando eu estou a dizer que a entrada geral é na ordem dos 2.500 ienes, vocês depois pagam extra por este tipo de serviços e têm que reservar com antecedência porque eles realmente esgotam e no próprio dia normalmente não estão disponíveis, mas são realmente coisas que são experiências únicas, são muito boas, e se vocês tiverem um bocadinho mais de reticências, eu não quero ir a uma onsen que depois me vai fechar a porta na cara porque eu tenho tatuagens, por exemplo, ou eu não quero ir a uma onsen e ter que estar a banhar-me com pessoas que, apesar de serem do mesmo género que eu, são desconhecidos e eu não quero estar sem roupa nesse contexto. Então, este tipo de complexos, de termas, de onsen, já com estas opções dos banhos privados e que não exigem que vocês pernoitem lá, normalmente eles têm hotéis associados, mas não exigem que vocês sejam clientes do hotel, são uma boa opção. Eu não recomendaria isto se os preços fossem extraordinariamente altos, mas eu acho que agora são confortáveis. Então pronto, estes são os 2 tipos de experiências que eu acho que vocês podem fazer agora no Japão, que são um bocadinho fora da caixa, são um bocadinho novidade, por causa do yen estar acessível. Continuem aqui juntinhos.
segunda parte deste vídeo. Então, na primeira parte, eu falei das coisas que vocês podem fazer e talvez até nem saibam que podem fazer, mas que podem fazer a vossa experiência no Japão ser muito mais interessante. Neste vídeo, eu vou falar das coisas que eu noto que às vezes fazem a vossa experiência no Japão ser bastante menos prazerosa. Então, acontece sistematicamente, e eu acho até caricato, porque eu estou a pensar, não, vai ser diferente, e depois não é, que os portugueses, particularmente os portugueses a viajar no Japão, passam um mau bocado com, digamos que, não é inexistência, mas é a não suficientemente prática acessibilidade a um café expresso. Eu digo muitas vezes que os vícios batem quando nós não temos acesso àquilo que é o vício, e aqui isso nota-se muito. Claro que há cafés em lata, em garrafa, em todas as lojas de conveniência e vending machines. Há muitas cafetarias com drip coffee de extrema qualidade. Há até cafés que torram e moem o próprio grão de café no sítio, aromáticos e de muita qualidade, mas nada disso é a bica. Então, como o café expresso português, a bica servida nos cafés portugueses não é a norma aqui no Japão, durante pelo menos a primeira semana é bastante difícil para as pessoas que estão aqui a passear conseguirem estar despertos de manhã, sentirem-se confortáveis e, sobretudo, passamos bastante tempo à procura de sítio onde possam tomar café de manhã, o que normalmente atrasa sempre os percursos e faz as pessoas sentirem que o dia não tem coisas suficientes para ver. Porque isto acontece de manhã, isto acontece a seguir à hora do almoço e às vezes acontece também à tarde. Então, fazer um itinerário em que vocês estão a usufruir o máximo do Japão não passa por encontrar cafetarias que tenham máquinas de expresso 3 vezes por dia ao longo desse percurso. E quando temos que fazer isso, necessariamente fazemos desvios ou perdemos tempo noutras coisas e, em maneira geral, há uma maior irritabilidade. É normal, o organismo está em, vamos tecnicamente chamar de desmame de uma substância química. Então, eu recomendo que vocês se habituem antes da viagem do Japão, durante 2 ou 3 semanas, a alternativas a esse tipo de consumo, se é uma coisa que vocês fazem regularmente. Eu não levo a mal, eu percebo que é uma resposta bioquímica do organismo à ausência de uma coisa que está habituado. Mas se vocês fizerem isso antes de ir para o Japão, habituarem-se a cevada antes de café, ou chá verde em vez de café, ou matcha em vez de café, aí é muito mais fácil vocês andarem aqui no Japão. Outra coisa que eu notei é, quando se levam pessoas, sobretudo se for assim um grupinho, a partir de 4, 5 pessoas, as pessoas engajam em conversa. Isso é ótimo, porque estão entretidas, estão a conhecer-se. As pessoas com as quais se juntam a viajar às vezes ficam amigos para a vida, isso é ótimo, eu fico muito feliz quando isso acontece. Contudo, quando as pessoas estão muito envolvidas na conversa que têm umas com as outras e estão a falar de si e do seu trabalho ou da sua família, mas isso faz com que elas não estejam presentes no sítio onde estão e seja difícil que elas notem as coisas que estão à sua volta. Então, pode parecer paradoxal, porque obviamente que as pessoas investiram muito recursos e tempo a chegarem ao Japão, mas muitas vezes, eu diria 50% da totalidade do dia, as pessoas estão muito engajadas nas relações umas com as outras dentro do grupo, ao ponto de não estarem realmente presentes no sítio japonês que estão a visitar naquele momento e não estarem a usufruir, não estarem a ver, não estarem atentos, não estarem a colher as experiências, as aprendizagens, não estarem a absorver o sítio onde estão. Pode ser uma estratégia de defesa, porque o choque cultural e a extrema diferença faz as pessoas voltarem-se para aquilo que é eu posso falar em português com esta pessoa, por exemplo, isso dá-me conforto porque me é familiar. Ou eu posso conhecer melhor esta pessoa porque é uma experiência interessante, em vez de lidar com o choque cultural do sítio onde eu estou. Psicologicamente falando, eu percebo todos esses mecanismos, contudo, eu noto que isso pode fazer com que vocês no final do dia digam hoje parece que não vimos nada, ou então no final da viagem digam mas não fomos a este sítio ou este sítio, e eu digo mas fomos e temos fotos, mas a pessoa não se apercebeu que lá esteve ou que fez essa experiência. Outra coisa é as pessoas estarem muito agarradas a uma ideia de programa de alinhamento
Claro que há um programa em alinhamento, vocês devem fazer um programa em alinhamento se estiverem a planear tudo sozinhos, mas os programas e os alinhamentos precisam de se adaptar à segurança, ao clima e mesmo a coisas como eventos que acontecem em festivais ou são sazonais. Então, por exemplo, se nós temos um alinhamento de visita, mas estamos num sítio em que há uma performance que vai acontecer, ou que há um ritual religioso que vai acontecer, pode fazer sentido ficar nesse sítio mais tempo do que aquele que inicialmente previsto, o que pode exigir transformações no itinerário, no tipo de transporte ou tirar algumas coisas da lista. Então esse tipo de sacrifícios e escolhas pode ser muito difícil, muito doloroso às pessoas de fazer, quer o façam por si mesma ou quer alguém que as acompanha faça por elas. É sempre uma negociação muito difícil, porque é muito... há muita coisa que querem ver e que querem fazer, e há sempre coisas que vão ter que preterir, há sempre prioridades que vão ter que dividir. Então, neste vídeo, para eles continuarem a ser rápidos e diretos, se vocês têm hábitos que, durante a vossa visita ao Japão, podem ser hábitos que são entraves, em vez de serem coisas que são coadjuvantes da vossa boa experiência do Japão, tentem modificar esses hábitos antes da viagem. Se vocês, por exemplo, não gostam nada de andar a pé, não gostam nada de andar de transportes e planeiam fazer uma visita ao Japão low cost, em que vocês não vão ter sempre transportes privados, então vocês vão ter que se habituar a andar a pé, a subir escadas e a andar de transportes públicos e a transportar as vossas próprias malas, exceto se vocês estiverem disponíveis para gastar os recursos de contratar empresas para vos transportar as malas ou contratar alguém para vos transportar. Se vocês têm o hábito de fazer pausas para fumar, ou fumar na rua, ou parar para tomar café 3 vezes por dia, eu diria que vocês vão ter melhor experiência na vossa viagem e vão ter mais tempo para as coisas que vocês querem fazer no Japão se vocês tentarem ajustar essas coisas antes da viagem. Há sítios para fumadores, mas são sítios específicos. Fumar no meio da rua no Japão dá multa se vocês forem apanhados. Então não recomendo violarem a lei japonesa, nunca vou recomendar isso. A mesma coisa para as experiências dos cafés ou o que quer que seja que vocês tenham o hábito. Se vocês têm o hábito de acordar muito tarde e tomar as refeições muito tarde, também ajustem os vossos horários antes de virem para o Japão. Aqui no Japão os almoços, os restaurantes abrem às 11h30 e é muito, muito, muito comum que espaços que podem receber 4 pessoas de uma vez ou 8 pessoas de uma vez já estejam cheios logo ao meio-dia, meio-dia e meio, e façam os seus serviços e depois a partir da 1h30 já têm as pessoas a acabar o serviço e já não vão receber ninguém novo, particularmente se forem logo 4 ou 6 ao mesmo tempo. Então, se vocês são um grupinho e querem almoçar todos juntos no mesmo sítio, a vossa melhor hipótese é estarem à porta de um restaurante ao meio-dia, senão é muito difícil que consigam entrar e ser atendidos. Sobretudo o jantar, isto é importante. Eu estou num sítio onde os restaurantes para jantar abrem às 5 da tarde, vão-vos, mesma coisa, abrem, começam a atender clientes, atendem as vagas de clientes até aí às 7, e depois, se estiverem cheios de clientes, lá dentro às 7 até já tiram as coisas de fora da rua e já não vou receber mais, e é bastante comum fecharem às 7h30 ou às 8, e se estiverem cheios, fecham mesmo. Então, sim, vocês têm que adaptar os vossos horários aqui. Se vocês querem começar... é verdade que às vezes as pessoas dizem mas os museus só abrem às 9 ou coisas assim, mas há outras coisas que também podem fazer antes. A verdade é que os tempos de funcionamento das lojas e dos restaurantes e dos sítios onde vocês estão vão ser sempre mais importantes do que o ritmo que vocês têm antes. Então, tentem adaptar isso antes da vossa viagem. Eu acho que vai fazer o tempo da vossa visita ao Japão muito mais bem gerido. E por fim, que parece que é um contrassenso tudo o que eu acabei de dizer, mas ouçam-me e vejam se faz sentido. Por mais que vocês queiram gerir o vosso tempo bem, usufruir de estar do Japão, porque para a maior parte das pessoas isto é uma experiência de uma vez na vida, tenham também em conta que vocês têm que ter time off. A vossa cabeça não vai ser capaz de gerir toda esta experiência de diferença se vocês não tiverem time off.
se vocês não tiverem a vossa rotina antes de ir dormir, se vocês não dormirem o suficiente, se vocês não tiverem tempo para descansar. Mesmo que seja, olha, hoje fartei-me de comida japonesa e vou a um McDonald's, e mesmo assim o McDonald's aqui é muito diferente, ou mesmo que seja, esta manhã eu vou ficar no quarto e dormir, ou o que quer que seja, façam time off durante a vossa experiência de visita ao Japão para conseguirem processar aquilo que aconteceu. O vosso corpo precisa de tempo para recuperar, a vossa mente precisa de tempo para recuperar. Provavelmente a pessoa que vos está a acompanhar, que muitas vezes sou eu, também precisa desse tempo para fazer outras coisas logísticas, como por exemplo reservar bilhetes de comboio à estação enquanto vocês têm uma manhã livre. Portanto, essa coisa do time off também vai ajudar as outras pessoas que vos estão a dar assistência. Mas mesmo para vocês é mesmo importante. Eu já vi pessoas tomarem atitudes que eu sei que não vêm de nenhuma má vontade, vêm delas estarem exaustas, de não estarem a dormir, não se estarem a dar tempo a si mesmas para processar a experiência, ou de estarem a comer todo o tipo de coisas que encontram diferentes e depois sentirem-se mal dispostas, porque tinham muita ânsia de provar muitas coisas, enfim, portanto, tone down e pensam, eu estou aqui, estou para usufruir, mas tenho que criar estas bolhas de oxigênio para me ir adaptando à experiência de estar aqui. O Japão é realmente um lugar muito estranho para quem não está habituado a isto, mas também é muito, muito, muito interessante, único na vida e normalmente viciante, e as pessoas querem vir mais do que uma vez. E agora tenho que ir, e uma grande beijoca para todos. 치즈.